E a resposta às vezes vem mais rápido do que a gente espera. Porque às vezes mandam uma questão para mim, pensam que vai levar muito tempo. E quando vê, olha só, chegou hoje. E você talvez tenha enviado alguma questão e até agora eu não respondi, mas não fica triste não. Logo, logo você também vai ter a sua questão apresentada aqui. A Bíblia, ela responde às nossas questões, nossos questionamentos, nossas dúvidas. Estudar a palavra de Deus é extraordinário, porque a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é um tesouro riquíssimo de sabedoria, de conhecimento, de revelação de Deus para nós. Algumas coisas são de difícil interpretação e requerem um nível de conhecimento por causa de um estudo mais dedicado. Outras são mais simples. Mas há uma questão aqui bem interessante. E se você pode, abra Marcos capítulo 4 e acompanhe comigo a partir do versículo 10. Marcos 4, 10 a 12. Depois nós leremos Marcos 4, 33 e 34. Marcos 4, versículos 10 a 12. O contexto é que Jesus conta uma parábola, ele contou muitas parábolas, mas nesse caso específico, Jesus conta uma parábola, a parábola do semeador. E quando chega no versículo 10, diz assim: quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. E lá em Marcos capítulo 4, versículo 33 e 34, diz assim: e com muitas parábolas semelhantes lhes expunha a palavra conforme o permitia a capacidade dos ouvintes, e sem parábolas não lhes falava, tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. E a questão que foi levantada é a seguinte: pastor, por que Jesus, após a parábola do semeador, fala desta forma? Não seria bom aos de fora do reino de Deus que entendessem, que se convertessem e fossem perdoados? Por que ele fala como se ele tivesse a intenção de que eles não viessem a conhecer a verdade e pudessem ser salvos também? Uma boa questão, não é? Porque de fato, fazendo uma leitura assim, simples, apenas uma leitura desse texto, a ideia que se tem é que Jesus não estava nem aí para a salvação dessas pessoas, de que ele não tivesse nem aí para que elas entendessem a mensagem da salvação, de que ele estivesse fazendo acepção de pessoas, porque estas pessoas das quais ele está falando eram os fariseus e os saduceus, eram os religiosos daquele tempo, eram algumas outras pessoas também da religião judaica, que eram arraigados no seu tradicionalismo e que também acorriam para ouvi-lo pregar e ensinar. As palavras do texto de Marcos 4,12, na pergunta, é porque no versículo 12 diz claramente, Jesus dizendo, para que vendo, não vejam, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Realmente essas palavras de Jesus parecem contradizer o desejo de Deus de salvar a todos, porque o Evangelho de João capítulo 3, versículo 16 diz o quê? Só quem sabe bem forte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não
pereça, mas tenha a vida eterna. A resposta está nesse texto. Deus mandou Jesus para vir a esse mundo e morrer por quantos? Por todos. Mas ele diz, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Isso significa dizer que nem todos que ouvem a mensagem são salvos. Por que será? Será que é porque Jesus, para uns, ele fala de forma mais clara e para outros não? Hoje não é assim. Isso aqui se atém especificamente àquele momento de vida de Jesus. Ele está falando daquelas pessoas que estavam ali ouvindo-o, aos quais ele não fez questão de investir muito tempo para tentar fazê-los vendo, perceber, ouvindo, entender. Por quê? Porque eles viam, mas não percebiam. Eles ouviam, mas não entendiam. E por que isso? De quem estará Jesus falando? Ele está falando, queridos, dos judeus que haviam demonstrado suficientemente que rejeitavam a Ele, ao Cristo, ao Salvador de Deus, que desprezavam o arrependimento e se negavam a crer no Evangelho. É como aquele rapaz que a Bíblia chama de mancebo ou jovem de qualidade, que significava dizer alguém abastado, alguém que era possuidor de muitas riquezas, que chega até Jesus e diz: bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus pergunta para ele: mas por que você me chama de bom? Se há só um, que é o Pai. Por que Jesus faz essa pergunta para ele? Por que Jesus pergunta: por que você está me chamando de bom se só tem um que é bom, que é o Pai? Jesus está perguntando a ele: você está me fazendo essa pergunta porque verdadeiramente você acredita que eu sou filho de Deus, que eu sou Deus com o Pai, o Deus encarnado, prometido pelos profetas, através dos profetas? Você está dizendo que eu sou bom quando só um é bom, que é Deus? Você está reconhecendo que eu sou Deus com o Pai, como eu já disse que sou, e por causa disso aquilo que eu vou dizer será autoritativo, será autoridade sobre a tua vida e você vai obedecer? Jesus faz uma pergunta retórica. O que é pergunta retórica? É aquela pergunta assim: qual é a cor do cavalo branco de Napoleão? Você faz essa pergunta para uma pessoa, só pode responder o quê? Já está na pergunta a resposta: é branco. Isso é uma pergunta retórica. É uma pergunta que a pessoa já sabe a resposta. Ou é uma pergunta que já induz a pessoa a responder porque ela notoriamente reconhece a resposta. Entendeu por que Jesus faz essa pergunta para aquele rapaz? Aí Jesus para ele: simples, honra teu pai e tua mãe, não roube, não mate, não adultere. Jesus fala os mandamentos todinhos, quase, menos um. Aí ele diz: Senhor, isso aí são os mandamentos, 10 mandamentos de Moisés. Isso aí desde que eu era criança, eu vivo isso daí, isso tudo, eu sou fiel cumpridor disso daí. Mas Jesus vira para ele e diz: não, ainda te falta uma coisa. Vai, vende tudo que você tem e dá para os pobres, depois vem e me segue. Ou seja, se realmente você reconhece que eu sou o Cristo, o Filho de Deus vivo, Deus encarnado, um com o Pai, e você vai se submeter à minha autoridade para dizer para você o que você precisa fazer para entrar no céu, então coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Venda tudo que você tem, dá para os pobres, vem me seguir. Você não quer ir para o céu? Aquele moço que no começo diz: bom mestre, que farei para perder a vida eterna? Aquele moço, ele obedeceu a Jesus, sim ou não? Não. Ele baixou a cabeça, ficou triste e voltou e foi embora. E Jesus diz o quê? Qual é a observação que Jesus faz?
quão difícil é para aqueles que têm riquezas entrarem no céu. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que uma pessoa cheia de riquezas materiais entrar no reino do céu. Por quê? Porque, via de regra, essas pessoas são agarradas às coisas materiais. O Deus deles é Mamon, as riquezas, o dinheiro, a boa vida aqui na terra. Então observa que, embora aquele moço quisesse a salvação, ele reconhecesse que ele precisava dela, ele não estava disposto a entender. Ele ouviu, sim ou não? Ele ouviu, mas ele entendeu? Ele viu Jesus, aquele que está dizendo que é Deus com o Pai, mas ele enxergou? Não. Então Jesus está falando daqueles judeus que demonstraram o suficiente, o quanto rejeitavam a ele. Quem aqui já estudou em escola, faculdade, já deve ter passado por essa situação. Aparece um garoto lá, uma menina, um aluno, uma aluna, que com determinado professor quer fazer o professor ou a professora cair em contradição, ou demonstrar que o professor ou professora não sabe o suficiente, e aí vai e faz aquelas perguntas para colocar o professor ou a professora numa situação que fique sem ter como responder. Já viu isso? Para parecer que é mais sabão, mais sabona do que o professor. Alguém já viveu uma situação assim? Levanta a mão aí para eu saber. Já, né? É uma pessoa chata essa, né? Hein? Arrogante, petulante, presunçosa, querendo fazer o professor passar vergonha, levantando uma questão, fazendo uma pergunta e fazendo parecer que sabe até mais do que o professor, para dizer assim: esse professor não está com nada. Pois esses judeus buscavam Jesus exatamente para isso. Eles estavam sempre querendo pegar Jesus numa contradição. E Jesus não faz questão de investir tempo para convencê-los de que eles estão errados. Irmãos, deixa eu aqui dar um testemunho. Na história não, viu, Márcia Esteves? É testemunho. A Márcia disse: ih, pastor, vem mais uma história. Mas Jesus contava história, sim ou não? Eu sou discípulo. Irmãos, como pastor, eu já passei por cada situação. Eu tenho um livro escrito, aliás, eu estou com 2 aí, tem um para ser lançado, o outro eu preciso esperar algumas coisas acontecerem, ainda não é o tempo de Deus já está pronto, mas não é o tempo de Deus. Um dia vocês vão saber por quê. Pois bem, eu por algumas vezes já tentei convencer crente que estava errado, querendo fazer besteira, a não fazer. Eu já levei 3 horas de a Bíblia aberta, mostrando: olha, você está vendo o que a Bíblia está dizendo aqui? Não faz o que você está querendo, vai dar errado. Olha, você está vendo aqui o que a Bíblia está mostrando aqui? Não, mas o Espírito Santo falou comigo. Que Espírito Santo? Esse Espírito Santo aí tem chifre e rabo. Porque o que a Bíblia está dizendo é isso aqui. Olha o que a Bíblia está dizendo aqui, ó. A palavra de Deus diz que a salvação vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. O Espírito Santo não vai contra a palavra de Deus. Ah, mas ele é Deus, se ele quiser mudar, ele muda. Irmãos, eu fiquei 3 horas tentando mostrar para a pessoa que ela ia fazer besteira, mas era minha ovelha, membro da minha igreja. Foi embora, me venceu pelo cansaço de 3 horas. Aquilo me incomodou, aquilo me constrangeu, aquilo tirou meu sono. Não satisfeito, eu fui à casa da pessoa e fiquei lá mais umas 4 horas. Sabe no que deu? A pessoa fez a besteira. Porque
amado, quando alguém está decidido a errar, não há quem vá mudar essa pessoa, a cabeça dela. A menina, quando ela está decidida a jogar a santidade dela no lixo, o pai, a mãe, o pastor, pode, quem quiser mostrar na Bíblia, falar, você vai desgraçar a tua vida, ela vai jogar a vida dela no lixo. Quando o garoto, o rapaz, quer jogar a vida dele no lixo, não adianta, papai, mamãe, quem quer que seja, por amor, com experiência de vida, ou com a palavra de Deus, tentar mostrar a besteira que vai fazer, está decidido a errar. Vai errar. Olha Caim na Bíblia. A Bíblia mostra que Abel vai lá e apresenta a Deus do melhor, porque Abel tinha o coração voltado para Deus. Caim não, Caim era pegado às coisas da terra. Ele levou uma oferta qualquer para Deus. Na hora que eles vão adorar, Deus se agrada e recebe a oferta de Caim como adoração, mas a de Abel Deus não recebe, Deus não aceita. Por quê? Porque Caim não estava levando a oferta com amor, com sinceridade, de forma racional. Aí Caim fica irado. Deus vira para ele: Caim, por que você está assim, rapaz? Ó, Caim, o pecado está batendo na tua porta, hein? Você é responsável por não deixar o pecado entrar. Então faz o que é certo. Se você fizer o que é certo, eu não vou aceitar, eu não vou receber. Então é só fazer o que é certo. Caim ouviu a Deus? Não. Caim foi lá e matou o irmão dele, Abel, por inveja. É isso que está acontecendo aqui, queridos. Jesus falava por parábolas e não explicava as parábolas quando quem estava ouvindo, ou quando tinha ali ouvindo, aquelas pessoas que não estavam ali com a intenção de aprender, de verdadeiramente receber do Senhor a palavra de salvação. Nesse mesmo texto, você vê que Jesus, ele pega e faz o quê? Ele deixa ir embora aquela gente, ele recolhe os discípulos dele para um canto, e ali ele vai explicar para quem? Para aqueles que verdadeiramente seguiam a ele com desejo de aprender. Meu irmão, você pode entrar aqui dentro dessa igreja, você pode ouvir pregação de A, de B, de C, de D, que seja da palavra de Deus. Se o que você quer ouvir de Deus é aquilo que você quer ouvir, não o que Deus quer falar com você, então você vai ouvir a pregação, você vai sair da igreja dizendo assim: que culto frio, pastor pregou e não falou nada com nada. Por quê? Porque Deus pode estar falando e você vai ouvir, mas não vai discernir o que está sendo dito. Você vai ver, mas não vai perceber. Então, Jesus fala do povo que Deus visitou várias vezes com o convite do arrependimento, mas que também não quis ouvir nem retornar a Deus. Olha o que Jeremias, lá no Antigo Testamento, vai dizer, Deus falando da parte dele para o povo, né? Pela boca de Jeremias, capítulo 5, versículo 21, diz assim: ouvi agora isto, ó povo insensato e sem entendimento, que tendes olhos e não vedes, tendes ouvidos e não ouvis. Não temereis a mim, diz o Senhor, não tremereis diante de mim, que pus a areia para limite do mar, limite perpétuo que ele não traspassará. Ainda que se levantem as suas ondas, não prevalecerão, ainda que bramem, não traspassarão. Mas esse povo é de coração rebelde e contumaz, rebelaram-se e foram-se. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: Deus não fica tentando fazer alguém que tem espírito de rebeldia, predisposição a ser arrogante. Deus não fica insistindo para que o ouça. Deus dá oportunidade, mas chega uma hora que Deus faz, sabe o que? Ele puxa a corda. E quando Deus puxa a corda, Ele puxa.
Você acha que Deus gosta de ficar perdendo tempo? Você conhece a profissão de enxuga-gelo? Alguém conhece? A profissão de enxugador de gelo? Não existe. Não é? Não existe. Deus não fica enxugando gelo não, irmão. Às vezes Deus dá oportunidade, porque Ele é longânimo. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Lembra que foi falado agora mais cedo? Mas a paciência de Deus tem gente que não acredita nisso, mas ela tem limite. E essas palavras são uma séria advertência contra a obstinada incredulidade que pode implicar o juízo contido nas palavras de Isaías 55:6. Olha o que é que diz lá: buscai o Senhor enquanto, quem sabe, se pode achar. Busca o Senhor enquanto pode achar, hein? Invocai-o enquanto está. Vai ter uma hora que o Senhor já não vai estar mais pronto para ouvir, mas não, vai não. Não está dizendo aí que a paciência de Deus também tem limite, sim ou não? Tem. Jesus mostrou isso. Com a conclusão que Cristo dá a essa parábola do semeador, que ele conta, razão pela qual ele sai à parte depois para explicá-la aos seus discípulos, ele está proclamando juízo e condenação e impondo uma penalidade à incredulidade obstinada daqueles judeus que não criam nele. Veja o que diz a parábola, esse aí de Marcos capítulo 4, vamos para o versículo 3, é Jesus contando a parábola. Ele diz assim: ouvi, eis que saiu o semeador a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e as sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto que vingou e cresceu, produzindo a 30, 60 e 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. De que você está falando esse negócio de quem tem ouvido para ouvir, ouça? Ele está dizendo: aqueles que estão verdadeiramente dispostos, desejosos, com sede de saber a verdade. Prestem atenção. Jesus fala de solos e fala de uma semente. A semente é a mesma, é a palavra de Deus, mas os solos são diferentes. Uma caiu à beira do caminho. O que é a beira do caminho? São os fariseus, os judeus, os saduceus, os fariseus, os religiosos. Vieram as aves e comeram. Roubaram a palavra, sufocaram a palavra. Outra caiu num solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, mas por não ser profunda, quando o sol saiu, queimou. Jesus está falando de quê? Jesus está falando deles, e trazendo para hoje, Jesus está falando de todas aquelas pessoas que agem assim quando recebem a palavra de Deus. Tem gente que vem à igreja, mas quer, porque quer Deus, quer ouvir, é aquela coisa, aquela sede, aí ouve a pregação, levanta a mão, vai lá na frente, aquele fervor tremendo, aí vai embora, chega no dia seguinte, passa por uma adversidade e já chuta o balde. É assim ou não é? É um tipo de solo. O significado dessas palavras de Jesus em Marcos capítulo 4, 12 é completamente esclarecido quando lemos o relato paralelo do Evangelho de Mateus 13, 15, quando ele dá a razão pela qual as pessoas não ouvem e não veem. Olha o que diz lá:
É Jesus dizendo, Mateus 13,15, porque o coração desse povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. O ato arbitrário de as pessoas não verem não é da parte de Deus, é delas próprias. Zacarias 7,12 diz assim: verdadeiramente eles tomaram seus corações como diamante, a fim de que não escutem a lei. Diamante é cortado pelo quê? Nada, né? Quando o Senhor está dizendo assim, o coração deles é como diamante, se tornou como diamante, é porque a palavra de Deus é comparada a uma espada de 2 gumes, que penetra até a divisão de alma mas no coração desses aí não. Por quê? Porque o coração deles é igual diamante, ele corta, mas não é cortado. Lá em Apocalipse 22:17 torna claro que quem quiser pode vir ser aceito por Deus. Deus não vai fazer acepção de ninguém, não. Vai sim, aqueles que não querem receber, esses são separados. Apocalipse 22:17 diz: o Espírito e a noiva dizem vem, aquele que ouve diga vem, aquele que tem sede venha, e quem quiser receba de graça a água da vida. Lá em 2 Pedro 3,9 está escrito: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Isso é vontade de Deus, mas todos vão chegar ao arrependimento? Não, tem gente que não quer. Quem quer está ali assim, ó. O que foi mesmo que ele falou? Quem não quer? A palavra de Deus está sendo pregada, o olho vai para um lugar, a mente voa para outro, conversa sobre outro assunto com a pessoa do lado, porque não quer. Está fazendo igual esses judeus aqui. Estão ouvindo, mas não estão recebendo nada. Estão olhando e vendo, mas não estão enxergando coisa alguma. Todos nós poderemos confirmar em nossa própria experiência que as muitas vezes que temos nos afastado de Deus não é devido a uma falta de Deus, mas é por causa da nossa dureza de coração. Eu já vi gente morrer e ir para o inferno depois de andar no nosso meio, ser membro da nossa igreja, mas resolveu se afastar de Deus, foi para o mundo. Diz: não, eu estou com Deus, eu só não estou na igreja. E acabou morrendo. E eu não tenho, irmãos, nem eu nem ninguém pode atestar a salvação de ninguém, amém? Mas à luz do que diz a palavra de Deus, que pelos frutos conhece a árvore, aquela pessoa, a menos que na última hora do suspiro final dela, tal como ladrão na cruz, ela tenha se arrependido sinceramente, aos olhos daquilo que a gente viu, aquela pessoa morreu sem Jesus, foi para o inferno. Por isso nós devemos reconhecer em nossa fraqueza e pedir a Deus que tire nosso coração de pedra e nos dê um coração de carne, um coração sensível para ouvir e entender a palavra de Deus, amém? Que tal você pensar um pouquinho então sobre isso? Eu penso que respondi, né? A Bíblia respondeu. Jesus não estava ali impedindo que aquelas pessoas pudessem ser salvas, porque Ele não quisesse esclarecer para elas. Elas não queriam verdadeiramente ouvir. Tem gente que quando está errado e é arrogante, não quer ouvir. Tem gente que a gente chama atenção, é como um filho rebelde, você põe de castigo, você disciplina, mas não adianta, está
determinado, é contumaz, quer porque quer do seu jeito, e vai pagar um preço. E Deus, queridos, Ele não fica insistindo, não, sobretudo com quem tem disposição para ser rebelde. Por mais que a Bíblia esteja ali mostrando claramente, as evidências estejam diante de si. Então, não seja assim. Olha, eu vou te dar um conselho. Se alguém já tem dito para você que esse caminho por onde você está pretendendo seguir não vai dar certo, haja pelo menos com sabedoria. Para pensar um pouco mais. Pode ser que essa pessoa esteja errada. Se ela não estiver falando da parte de Deus, bem provavelmente pode estar errada. Mas descanso e canja de galinha nunca fizeram mal para ninguém, né? Pensa um pouquinho mais. Ora um pouquinho mais antes de você sair para fazer o que você já está determinado a fazer. Coloca diante de Deus, diga para Ele: Senhor, não quero errar. Senhor, se essa pessoa que falou comigo está certa e o que eu estou pretendendo fazer não vai dar certo, me ajuda, eu não quero errar não, Senhor. Me constranja. Me constranja. Me mostra de alguma forma, Senhor, eu não quero errar. Eu não quero errar. Eu quero obedecer ao Senhor, eu quero dar certo. O Senhor me fez para dar certo, eu não quero dar errado por seguir meus sentimentos, por ser desobediente, por ser insistente, por dar uma de rei Herodes, por dar uma de faraó do Egito. Não. Eu quero estar submisso à tua voz, sensível à voz do Senhor. Eu não quero errar. Eu não quero ser como aquele moço rico que queria salvação, mas não queria tanto quanto ele estava apegado às coisas desse mundo.